Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do curso, sou o David Art. Nessa aula vamos falar um pouco sobre essas outras ferramentas que nós temos aqui, porque a gente falou sobre a Frame, que é uma das mais importantes, mas existem outras aqui para a gente trabalhar, para a gente mexer, tá bom? Então aqui, né, nós temos as opções do Figma, onde a gente pode selecionar, editar. Quando um elemento está selecionado, por exemplo, a gente vem em Edit, a gente pode copiar CBG, enfim, são várias opções. Nessa aula eu vou focar nessas outras opções aqui, que funcionam como ícones iguais ou muito parecidos com outras ferramentas, né? Photoshop, Illustrator, Corel, também temos ícones assim. Então, primeiro, a gente tem a ferramenta de mover. Letra V, muito simples, é o atalho, você move o elemento, e quando está selecionado também a letra V, ele aumenta e diminui o espaço aqui, ó, a área de trabalho, no caso aqui a área do elemento, né? Como eu estou utilizando uma forma, eu estou manipulando essa forma. Se fosse um texto seria diferente, a gente vai ver isso daí. Então ele amplia e diminui aqui. Só que se eu quiser mexer na escala, eu tenho o atalho da letra K. Veja que eu mudei aqui. O ícone também acaba mudando. Eu clico aqui, veja, amplio e diminuo. Ó. Veja que eu tento mexer só de um lado, não vai, porque ele está nessa ferramenta de escala. Essa ferramenta de escala é interessante, inclusive, quando a gente utiliza alguns outros elementos. Eu já vou mostrar para você. Bom, mas eles estão aqui, basta selecionar atalho V ou atalho letra K. Depois a gente tem o frame, que você já viu. Sempre um frame será mostrado aqui no Figma através do jogo da velha. Você vê um jogo da velha significa frame. E a gente tem o slice. O slice serve para cortar, que é basicamente a mesma função do Photoshop, né? Aquela função de exportar. Então serve para isso. A gente não utiliza tanto slice assim, talvez em uma ilustração, algum ponto específico, mas dificilmente assim para interface você vai acabar utilizando slice, tá bom? Talvez uma fotografia, um ponto de uma foto, mas ele é menos utilizado. E aí você pode exportá-lo. Então já tem as opções aqui de exportação. Você pode exportar. Vou clicar aqui em exportar, por exemplo. Aí eu seleciono aqui onde que eu quero salvar. Depois eu venho justamente onde eu salvei. Deixa eu abrir aqui para você ver. Que ele exporta o recorte literalmente. Ó. Veja que ele recortou aqui. Ó. Literalmente aonde eu determinei. Interessante, né, que você viu que eu tive que vir para o lado direito aqui para exportar, né? Então sempre que você seleciona um elemento dentro aqui da nossa área de trabalho, seja até mesmo um frame ou um elemento, aparecem essas opções no canto direito. E aí eu vou falar sobre elas na próxima aula, tá bom? Depois a gente tem as opções aqui de formas, então voltando lá para o menu superior, nós temos as opções de forma, onde você pode selecionar retângulo, linha, seta, círculo, né, polígono, que seria triângulo, estrela, você pode copiar uma imagem, colar uma imagem, enfim. Essas opções de formas são muito parecidas com outras ferramentas, então você clica e arrasta e cria essas formas, simples assim, não tem muito o que falar. Se você der 2 cliques, ele também vai criar a forma, mas claro, de um tamanho padrão, né? E aí você pode manipular da maneira que você quiser. Esses objetos que nós estamos criando são vetores, então ele cria aqui no Figma como vetor. Inclusive, se eu der 2 cliques neles, aparecem essas outras opções. São as opções de vetor. Então eu posso aqui manipular através da caneta, né? Ou do lápis. Eu tenho essas opções aqui. Deixa eu selecionar aqui de novo. Aí. Então, veja, eu posso criar uma linha e, sei lá, e construindo aqui em cima, né? Você não precisa habilitar essa linha somente para quando você for utilizar, né, uma forma. A gente vai ver isso daí, dá para você utilizar sem necessariamente estar fazendo dessa maneira, mas
você pode editar o próprio vetor, né, quando você clica nele 2 vezes. Tem essa outra opção aqui de Bin Tool, e aí você pode manipular essas linhas, que nem Corel, que nem Illustrator, né? E também tem essa opção aqui de Paint Bucket, que ele retira ele meio que subtrai ou adiciona aqui no vetor um preenchimento. Então ele faz o inverso, ó. O sinalzinho está de mais ali, então quer dizer que ele vai adicionar. Quando o sinalzinho tiver de menos, quer dizer que ele vai retirar. Talvez para ilustração isso aqui faça mais sentido, né? Do que realmente trabalhar com interface. Não creio que você vai mexer muito, talvez quando você fizer ícones, aí sim pode fazer mais sentido. Mas selecionando o objeto, né, dando 2 cliques, você abre essas opções. A gente falou sobre a opção de Pen Tool, então vamos para ela. Ao lado dessas opções aqui de vetor, nós temos a opção de Pen, né? Pen Tool e Pencil. Pencil, você já deve também ter brincado, é um desenho livre, né? Então você vai desenhando aqui, ó. Clique e arrasta, ele faz um desenho livre. Ele cria um vetor também, veja, cria um vetor. E a Pen Tool, como você já deve conhecer, vou selecionar ela aqui, o atalho é a letra P, clica, seleciona o ponto, clica novamente, segura no mouse, arrasta e escolhe o outro caminho, o próximo caminho da forma, clica e aí você pode manipular e ir construindo uma onda, enfim, do jeito que você quiser, né? Da maneira que você quiser. Muito parecido com Illustrator, com Corel. Aqui não tem muita diferença não, tá bom? Se você fechar o elemento, aí depois você pode tentar pintá-lo aqui, ó, por exemplo. Você pinta ele também. Não tem o que falar, né? Esse daqui é muito parecido com qualquer outra ferramenta que tem aí no mercado. Photoshop, Illustrator, enfim. Bom, essas são as opções aqui que nós temos de vetor. Antes de prosseguir com as outras, deixa eu só voltar para essa opção aqui de imagem, né? Place imagem. Ou seja, você pode carregar uma imagem aqui no Figma. Então você carrega uma imagem aqui no Figma. E aí que está a opção realmente dessa letra V aqui, ó. Letra V ou a escala. Porque veja, se eu tiver selecionado com a letra V, olha como ele faz. Ele vai diminuindo a área. E aí a minha imagem vai ampliando ou vai sumindo, né? Agora, se eu quiser realmente ampliar a imagem, mas sem perder essa área útil dela, né? Aí você vem para Scale. Então você seleciona a opção de escala e faz da maneira que você quiser. Se você segurar Shift, ele vai fazer de maneira proporcional. Se você segurar Shift e Alt, ele vai fazer dos dois lados de maneira proporcional, veja. Então, essa opção, né, de escala, ela funciona muito para isso e também para texto, que é inclusive o que a gente verá agora, tá bom? Tem as opções aqui de imagem, eu vou falar na próxima aula, quando você seleciona uma imagem, o que dá para fazer, mas antes deixa eu terminar aqui essas ferramentas, né, porque senão a aula vai ficar um pouquinho grande. Então vamos para a próxima, que é a opção de texto. Nessa opção de texto, você pode clicar e arrastar e você vai criar uma área para pular o seu texto. Eu tenho um texto que eu copiei aqui do TIFF e aí eu posso modificá-lo. Deixa eu ampliar aqui o tamanho, só para você ver. E veja que nós temos o texto. E novamente aquela questão da seleção, né, ou da ferramenta Move ou da escala, modifica aqui a forma como eu vou configurar esse texto. Então veja, com o texto, eu selecionando a ferramenta de mover, eu vou movendo a área onde o texto está inserido. Se eu clicar com a letra K para mudar para o atalho de escala, eu amplio o tamanho, diminuo o tamanho. Então esse atalho você sempre vai utilizar bastante, da letra K. Ok? E as opções de texto também a gente vai ver na próxima aula.
que aparecem aqui nesse canto.